Outra problemática também, nosso município, eu creio, nós do Observatório Social cremos que não está bom, tem muito a melhorar, é a transparência. Aqui eu citei várias vezes nas entrevistas com os candidatos na semana passada, dizendo alguns dados do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que existe um ranking. Então, no ranking de transparência, dos 399 municípios do Estado do Paraná, a gente está na posição de 147. E no ranking de transparência dos gastos com os recursos que vieram da Covid, a gente está em 306. De 399, a gente está em 306, e a gente está muito ruim. Então, assim, eu queria saber, eu pesquisei um pouco lá o ranking de Paranavaí, ele está bem melhor que nós, está nas posições bem acima da gente. Então, assim, que dificuldade o gestor encontra na prática de promover uma maior transparência, se isso é difícil de implementar na prática? Como você vê essa questão da transparência? Olha, um dos princípios, e nós sempre voltamos, né, e o decano do Supremo Tribunal Federal, que aposentou agora, o Celso de Mello, ele sempre fala que princípio é importante quando você se aplica. E um dos princípios da Constituição, e eu volto a falar isso, da administração pública, é o princípio da publicidade. Esse princípio não é um direito do administrador, ele é um dever. O administrador ele não está gerindo patrimônio pessoal. Quando eu tenho a minha conta bancária, o que eu coloco na minha conta bancária, o que eu deposito, o que eu transfiro, o que eu dou, só diz respeito a mim. Eu tenho sigilo bancário, eu tenho sigilo sobre os meus gastos, mas na administração pública, ao contrário. Na administração pública, a regra, não vou falar em regra absoluta, porque não existe no direito, mas uma regra de bastante peso é a publicidade, é essa transparência. Então, é uma pena que os municípios não deem tanta publicidade aos atos que não são deles, é da coletividade. E não é difícil fazer isso. Hoje nós estamos no século XXI, informática, essa revolução global, você faz um ato, um decreto, uma portaria, você publica ela, no outro dia já está no Diário Oficial. É simples fazer isso, não precisa mais que 1, 2 servidores, não precisa você fazer um departamento de transparência, não precisa. Um servidor, 2 servidores responsáveis pela publicação desses atos que serão sindicados e serão fiscalizados pelos vereadores, pela sociedade civil organizada, enfim, pelos órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público. É muito fácil, basta um pouco de vontade, basta um pouco de gerenciamento. E em muitos casos, esse tipo de falta de dados, ele caminha com questões relativas à corrupção. Porque quando não há quanto menos transparência, mais fácil haver questões relativas à corrupção. Quanto maior transparência, mais difícil a corrupção. Então, pessoal, seja o cidadão, seja o eleitor, é muito relevante você cobrar e você exigir. Você pode entrar em qualquer site de qualquer município, por mais pequeno que o seja, e você fazer uma demanda. Olha, eu quero saber quanto foi gasto em determinada pasta e quanto o servidor público ganhou no mês passado. É um direito do cidadão exigir esses dados. E esses dados são públicos e apenas com esses dados que a população terá um meio eficaz e eficiente de cobrar melhores resultados pelo gestor que gere, não o seu patrimônio, mas gere o patrimônio de todos, da coletividade. Doutor Washington, eu vejo assim, particularmente, que a questão da transparência é bom para o administrado, que somos nós, né, que vamos ter acesso ao dinheiro público, no sentido de saber o que está acontecendo com o dinheiro público, e até o próprio gestor, porque se ele é muito cobrado numa demanda, por exemplo, saúde, e está tudo transparente, as pessoas estão vendo facilmente que veio tanto para a saúde, foi gasto tanto, às vezes dá para a gente mesmo ver que não tem dinheiro, não tem como melhorar, e isso é uma justificativa plausível, e nós vamos entender. Agora, a pessoa não é transparente, como que a gente vai entender que a saúde está ruim? A gente não sabe se tem valor suficiente, se não tem valor suficiente. Então, no meu sentido, é importante tanto para nós como para o gestor. Você vê assim também? Vejo, e eu vejo assim até como uma matéria de defesa do próprio gestor. Para você ter uma ideia, assim, só fazendo um parêntese, em muitas demandas, e os municípios são demandados, questões relativas a exames, a insumos da saúde, medicamentos, né?
há um pedido contra o município e o município, se ele faz de uma forma transparente, ele pode demonstrar ao Poder Judiciário, olha, eu não tenho dinheiro para pagar isso. Eu não tenho dinheiro para pagar um medicamento que custa R$50 mil para um único paciente, em detrimento de toda uma coletividade. Está aqui. A Constituição me fala que eu tenho que gastar 15% do orçamento com saúde. Eu estou gastando 30%. Estou fazendo o dobro da minha obrigação. E isso é uma matéria de defesa, seja para o gestor, né, isentando dessa responsabilidade. Olha, o que tem de dinheiro eu estou gastando bem, e aí entra o papel da fiscalização, e também até para o próprio município. Isso é um fundamento de defesa do município, e os próprios procuradores devem trabalhar nesse sentido, né? Então, quanto maior transparência, mais fácil será a própria vida do gestor e até a própria vida da administração pública, né? Tá aí, gente, o recado do Dr. Washington sobre transparência. Então, a gente veio por meio de uma pessoa técnica, uma pessoa que estudou sobre o assunto, um advogado público, falando que essa situação ela tem uma certa facilidade em resolver. Então, fica o recado aqui para o próximo gestor que for assumir a prefeitura. Por favor, ouve nós do Observatório, ouve a população, nós queremos, nós pedimos transparência. Será que a gente está pedindo demais? Eu creio que não, Dr. Washington. Não. Eu creio que não.